E aí, como é que você tá? Tudo certo? Cheguei para mais um vídeo aqui do canal, que na verdade já está atrasado, porque é um vídeo sobre as leituras que fiz em fevereiro, mas o importante é que esse vídeo está acontecendo. Nesse mês eu também não consegui ler muito, concluí a leitura apenas de 2 livros, um de 80 e poucas páginas e outro de 90 e poucas páginas. Comecei a leitura de outros 2, um eu li um capítulo só, e depois eu parei assim, mas por que que eu peguei esse livro para ler mesmo? Eu não estava planejando ler esse livro, não estava na minha lista de leitura, eu nem vi nada sobre esse livro que me despertou interesse, eu simplesmente peguei para ler assim, e nem estava interessado. Eu falei, deixa eu colocar esse livro de volta no lugar que ele estava e deixa eu seguir meu plano novamente. E teve um outro, o livro da História Negra, que eu comecei a leitura, mas não concluí. Já tem alguns vários dias que eu não pego esse livro para ler de novo, mas eu vou tentar concluir a leitura dele no mês de março. Então, vamos lá. A leitura dos 2 livros eu fiz pelo Kindle e pelo celular, porque eu aproveitei alguns intervalos no trabalho, ou quando eu precisava me deslocar para algum lugar, ou em momentos de espera. Aí eu utilizava o aplicativo do Kindle no celular para fazer a leitura desses livros. O primeiro livro que li em fevereiro foi Africanos na Bahia, Legado Cultural e Formação Identitária, do escritor Maicon Ventura. Já na introdução, o autor vai dizer que a ideia dele não é focar na escravidão ou no sofrimento que os africanos escravizados passavam aqui no Brasil, mas focar na contribuição dos africanos para a formação da identidade cultural da Bahia. E então ele vai falar de costumes, vai falar de arquitetura, vai falar de musicalidade, vai falar também de questões religiosas, e ele vai focar especialmente nos povos bantus, porque segundo ele, os historiadores e pesquisadores normalmente, quando vão estudar povos africanos que vieram para o Brasil, dão uma atenção para iorubás, por exemplo, e os povos bantus não recebem tanta atenção assim. E ele fala que os povos bantus tiveram grande importância e influência, especialmente na formação identitária e cultural da Bahia. Então ele entende que é preciso resgatar a história dos povos bantus. Apesar do Maicon Ventura dizer que o foco dele não é falar sobre escravidão e sofrimento dos negros escravizados trazidos para o Brasil, esse é um assunto incontornável, mesmo que o foco seja falar das contribuições culturais. Então, principalmente nos primeiros capítulos, ele vai abordar sim e tocar na temática da escravidão, porque é necessário conhecer o contexto em que essas contribuições culturais aconteceram. Nos capítulos iniciais ele vai falar dos povos bantus, ele vai falar do Reino do Congo, ele vai trazer alguns aspectos históricos do período anterior à colonização. O autor vai inclusive dizer que o primeiro contato entre portugueses e habitantes do Reino do Congo não foi um contato assim de escravização já e de violência, foi um contato amistoso, porque quando os habitantes do Reino do Congo, mais especificamente o Mani-Congo, que era como se chamava o título do rei no Reino do Congo, quando ele tem contato com esses portugueses, ele começa a estabelecer uma relação com os portugueses, de modo que ele até adere ao cristianismo, mais especificamente o catolicismo, porque assim como o casamento, a religião também é uma forma que sempre foi usada para unir famílias, para unir povos, para unir perspectivas e interesses em comum. Então, o Manicongo, ele aderiu ao cristianismo e começou a fazer uma série de acordos com os portugueses, inclusive mandando várias pessoas do Reino do Congo para estudar em Portugal. Mas essa parceria, esse relacionamento entre os dois lados acabou não durando muito. Se eu não me engano, acho que coisa de 10 anos, e o Manicongo abriu mão do cristianismo que ele havia aderido por conta de algumas diferenças culturais muito grandes, algumas questões que eram importantes para as lideranças do Reino do Congo e que os portugueses queriam que eles mudassem. Só que o filho do Manicongo não desistiu do cristianismo, e quando seu pai morreu e esse filho assumiu, ele passou a executar o processo de tornar o Reino do Congo num reino cristão. Só que aí
Vieram uma série de outros problemas, inclusive de que os portugueses não cumpriram a parte deles no acordo, ao ponto de que, segundo o autor, os portugueses começaram a sequestrar habitantes do Reino do Congo, incluindo familiares do Mânio Congo. Houveram, se eu não me engano, sobrinhos dele que foram sequestrados, pessoas que estavam sendo enviadas para Portugal para ter acesso ao tipo de educação que eles forneciam, nunca chegavam lá. E depois de um tempo foi descobrir que nesse meio do caminho elas eram desviadas para os portos e colocadas em navios negreiros e trazidos para as Américas. Essas são algumas informações que o livro apresenta nos seus primeiros capítulos. Ele busca dar uma noção, um panorama histórico de quem eram esses povos bantus, de onde vieram, como é que chegaram aqui, né? Alguns dos costumes, o contato que eles tiveram com o cristianismo ainda na África, e ele vai falar também que acabou que surgiu uma espécie de um cristianismo distintamente africano naquele contexto ali, porque crenças cristãs foram unidas e misturadas e simbiotizadas com práticas e costumes daqueles povos africanos. O livro vai falar de várias outras questões e abordando as influências africanas nessas questões, como, por exemplo, a influência na língua portuguesa, na culinária, na arquitetura, na musicalidade. Quando fala de musicalidade, ele vai abordar tanto da musicalidade que africanos trouxeram da África, quanto da musicalidade que eles aprenderam com os europeus. Ele vai dizer de instrumentos que europeus trouxeram, músicas que europeus trouxeram e que fizeram os africanos aprenderem. Eles formavam bandas e tem todo um contexto em que africanos eram utilizados para tocar instrumentos em ocasiões religiosas, inclusive. O livro tem pontos positivos, especialmente essa ideia de olhar para africanos e descendentes de africanos como mais do que seres que foram escravizados. Africanos e descendentes de africanos eram e são pessoas que formam família, que criam cultura, que dançam, que fazem música, que constroem coisas, que são inteligentes, que constroem, criam beleza. É importante esse olhar. Apesar disso, o livro ele tem alguns problemas de ordem ortográfica, tem uns errinhos ali que precisavam de revisão. Inclusive, o próprio autor fala isso na introdução, que talvez a gente encontre alguns erros ortográficos no decorrer do livro. Mas, apesar de eu ser um leigo, não sou alguém que estou na academia, na universidade, eu acho também que o livro precisava de uma revisão acadêmica, porque tem alguns erros ali, alguns de menor importância, trechos que poderiam ser escritos de uma forma melhor, mas tem outros trechos que são problemáticos. Alguns em que ele faz uso da expressão primitivo, de uma certa forma que eu achei problemática, para se referir especialmente a indígenas, mas teve um trecho que me causou, como diriam os antigos, me causou espécie, me causou um incômodo tremendo. Tremendo, tremendo, que eu acho que é um erro imperdoável para quem se propõe a tratar desse tema, ainda mais sendo um historiador. O trecho é o seguinte, na página 46. Os africanos colonizaram a Bahia, pois foram eles que exerceram a maior parte da construção cultural do povo baiano. Como é que alguém que pesquisa sobre esse tema, que ensina sobre esse tema, que é professor de história, trata como sinônimas duas expressões, colonizar e influenciar? Não tem condição um negócio desse. E olha, sim, eu tô falando, eu não sou um acadêmico, eu sou uma pessoa comum que lê uns livros de vez em quando. Mas, para mim, é muito óbvio que colonização
é algo específico. E influência cultural não pode ser colocada como uma expressão sinônima de colonização. Gente, pelo amor de Deus, esse é um negócio terrível, 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 terrível. Eu que sou um leigo vi isso, e se tivesse alguém que é da academia que fizesse uma revisão acadêmica de conteúdo nesse livro, eu acho que isso saltaria rapidamente aos olhos e que precisa ser corrigido, porque não tem condição de deixar algo assim. Eu acho que esse ponto tira muitos pontos da escrita desse livro. O livro tem uma proposta interessante, mas um erro como esse aqui não é um erro simples, é um erro grave que precisa ser corrigido. E o segundo e último livro que li em fevereiro foi Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, considerado por muitos o maior dos escritores russos e um dos grandes escritores da história. Esse livro é um livro curtinho, foi um livro que eu li por conta de uma amiga. Ela havia lido esse livro e disse que tinha gostado do livro, né? E eu já tinha visto esse livro em algum lugar aí pelas internets da vida, mas nunca tinha parado para ler. E eu fiz a leitura dele num dia. Eu achei maravilhoso, porque eu leio pouco, eu tenho dificuldade de concentração e tudo mais, e eu consegui ler esse livro. Ele tem 90 páginas, talvez, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, e finalizei no comecinho da noite, num sábado, num domingo, alguma coisa assim. E eu gostei demais, demais desse livro. A história dele é, assim, trágica, mas tragicamente boa. Sabe que aquela história que ela é boa porque a forma como ela foi construída e contada é muito boa. As reflexões que essa história suscita também são necessárias. Então, apesar de ser uma história trágica, de certo modo, de muitos modos, é uma história muito boa, muito interessante também, que pode fazer a gente refletir sobre muitas coisas. Eu diria que essa história fala do encontro entre duas pessoas profundamente solitárias e, por isso, profundamente carentes, que se encontram numa situação em comum e tentam construir uma relação. Eles tentam construir essa relação, mas sem ter muita ideia do que é que eles estão fazendo, porque eles não estão acostumados a construir uma relação, seja de amizade, seja romântica, e eles começam ali a se relacionar, a se encontrar, a conversar, e vão se apegando. Os dois têm decepções. Essa mulher tem uma esperança em relação a um outro homem que ela conheceu há um ano, que havia prometido que voltaria para se casar com ela. Ela espera que esse cara volte, porque, pela forma como a história é contada, a ideia não é nem que ela estava apaixonada por esse cara, a ideia não passa muito por aí. Na minha visão, ela via esse cara como uma fuga da realidade dela, como uma forma de sair do aprisionamento em que ela estava, um aprisionamento familiar peculiar que você vai descobrir se você ler esse livro. Mas apesar dessa esperança desse cara que foi para longe e que prometeu voltar um dia, a relação que ela vai estabelecendo com o outro personagem principal dessa história vai mudando de figura e, de certo modo, os dois vão meio que flertando, meio que se apaixonando, e aí você fica na dúvida, né? Estão se apaixonando, não estão se apaixonando? É uma relação de pura amizade e um afeto de amizade, ou tem um algo a mais? E é uma espécie de angústia que o leitor vai ficando, que é uma angústia que eu diria característica do personagem principal também. Então é uma história muito interessante, ela tem alguns plots ali durante a história que faz com que essa leitura seja assim muito boa mesmo. Eu já apresentei assim umas ideias soltas, mas eu garanto para você que não compromete, aquilo que eu falei não compromete a sua experiência de leitura. Assim eu creio. Eu recomendo bastante esse livro, do Dostoiévski, Noites Brancas. É um livro muito legal e é curto. Então vai ser rápido, fácil de você ler, e eu acredito que você vai ter uma experiência muito interessante lendo esse livro, vai poder refletir e pensar sobre uma série de coisas, sobre a carência, sobre o abandono, sobre defraudação, sobre paixão, sobre N coisas
que você pode extrair dessa história. E esses foram os 2 livros que li em fevereiro. Os links para eles estão na descrição desse vídeo. O Africanos da Bahia, do Michael Ventura, só tem em e-book. E o Noites Brancas, do Dostoiévski, tem tanto e-book quanto o livro físico. Se você tiver interesse neles, o link está na descrição. Me conte o que você achou desse vídeo, se você já leu algum desses livros e se já leu, quais foram as suas impressões. Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.